O Balanço Geral inicia mais uma sabatina com os candidatos, desta vez a prefeitura das cidades da nossa região e o município de Brusque. Quem me acompanha é a minha colega jornalista do Grupo ND, Grace Zemel. Tudo bem, Grace? Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos lá para mais uma sabatina, então, nesse momento importante para as eleições deste ano. E cada candidato vai ter 10 minutos para responder os questionamentos baseados nos planos de governo registrados e demandas da cidade. Por ordem de sorteio, recebemos hoje o candidato Cedenir Simon CD, do PT. Candidato, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Já vou perguntando um dos temas que o senhor defende no seu plano de governo, diz respeito às moradias populares. A cidade cresce, 36% nos últimos 10 anos o crescimento habitacional. Vem um orçamento aí de mais de R$1 bilhão na cidade de Brusque para o ano de 2025. De que maneira será possível viabilizar moradias sociais para manter o trabalhador no município? Primeiramente, muito obrigado ao Grupo ND pela oportunidade e saudação a todas as famílias de Brusque. Moradia popular é fundamental, porque ela vai organizar, inclusive, uma questão fundamental, que é o preço do aluguel em Brusque. Nós fizemos no governo do Paulo Êncio mais de 1.100 moradias. E no próximo governo nosso vamos fazer moradias de duas formas. Uma, credenciando o município no Minha Casa Minha Vida do governo federal. E outra, fazendo um procedimento próprio do município. O município pode fazer e deve fazer. Pelos cálculos todos, pelas informações, são mais de 7.000 famílias na fila por moradia. E isso impede, muitas vezes, inclusive, de gerar emprego para as empresas que estão precisando. Então, qualidade de vida, dignidade. Para a pessoa humana é moradia e alimentação. E moradia é fundamental, inclusive, vou repetir aqui, para poder gerar mais emprego para a cidade. Candidato, historicamente, Brusque, assim como outras cidades aqui da nossa região, sofre com as enchentes. Nós gostaríamos de saber qual o seu projeto para resolver esses problemas das cheias. Nós temos em Brusque uma tarefa fundamental, que é viabilizar, e agora o governo federal está liberando dinheiro para isso, viabilizar a barragem de Botuverá. Assim que a barragem ficar pronta, ela resolve o problema das cheias na cidade, basicamente, ela resolve o problema da água potável e também da energia para a região toda. Então nós estamos aqui empenhados desde já, até porque eu faço parte, tenho uma boa relação com o governo federal, para viabilizar a barragem de Botuverá. Essa é fundamental. Por conta disso, inclusive, a outra tarefa é qualificar a defesa civil para também atuar na prevenção. Ações na cidade de Brusque em relação à questão industrial que repercutem na nossa água aqui no Itajaí-Mirim, que é um grande problema, a poluição do rio. Em relação à fiscalização, sempre falo em Itajaí de atos falhos da Prefeitura de Brusque. O senhor tem algum propósito, alguma proposta em relação a essa situação? Precisamos fiscalizar efetivamente e conscientizar as empresas, especialmente das têxteis, as tinturarias, no caso, de que não é possível despejar, não tem coisas clandestinas que acontecem a todo o resíduo no rio. Segunda questão é, Brusque, uma cidade empreendedora, uma cidade rica, tem zero tratamento de esgoto domiciliar. Zero. Isso é um absurdo para uma cidade como a nossa. Fazer o esgoto sanitário na cidade domiciliar. Porque é um absurdo, vou repetir aqui, Brusque, uma cidade como a nossa, 150 mil habitantes, rica, empreendedora, não tem zero de saneamento. Então, vamos fazer com que o SAMAI possa iniciar o processo, desde a construção de um projeto que já existe, para ter esgoto domiciliar também na nossa cidade. Candidato, agora a gente vai falar sobre transporte público. Como que o senhor pretende modernizar o serviço e também implantar a tarifa zero para os moradores de Brusque, já que isso está no seu plano de governo? Veja bem, Brusque tinha em 2010 cerca de 100 mil habitantes. Hoje, 14 anos depois, tem 151 mil habitantes. Diminuiu o número de linhas, diminuiu o número de ônibus. É um absurdo, a cidade deve ser uma das poucas cidades que a cidade cresce e diminui o transporte coletivo. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas possam retornar ao transporte coletivo e a incentivo fundamental é a tarifa zero. A tarifa zero, a gente vai implementar de forma gradual, mas ela vai ser estratégica para duas questões. Primeiro, para de fato que as pessoas possam ter o transporte coletivo decente, com qualidade, com mais linhas, mais ônibus, vão economizar o gasto mensal com o transporte, mas também vai reduzir a questão de ônibus de veículos e motocicletas nas ruas. Então, o transporte coletivo é fundamental por uma série de questões. Veja bem, se a pessoa não vai precisar pagar a tarifa do transporte, ela vai poder economizar, vai poder investir no sapato, numa camisa, numa alimentação. Então, ela tem a função dupla de melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda das pessoas, mas também viabilizar uma mobilidade maior na cidade. E, igualmente, fornecendo
também mais possibilidade de mão de obra para a nossa indústria, nosso comércio. E orçamento para esse transporte? Sem dúvida, hoje já tem. Brusque hoje disponibiliza R$300 mil por mês de subsídio. É uma questão de então transformar isso também em contrapartida por parte da empresa subsidiária. Então, existe a possibilidade e o recurso retorna. Na prática, é o investimento, porque se a pessoa economiza na tarifa, ela vai certamente consumir no comércio, por exemplo. Isso retorna nos impostos. Então, o município precisa investir, é um investimento, isso não é um custo. A cidade cresceu, desenvolveu, gera milhares de empregos de pessoas que vêm de fora, o Nordeste brasileiro, né, um grande número de pessoas, e isso gera demandas de transporte, de saúde. O senhor fala sobre consultório, um itinerante, um consultório nas ruas. Como que isso vai acontecer na prática, segundo a sua proposta? Nós precisamos que a saúde de Brusque volte a atender as pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, Brusque tem uma ambulância funcionando, um município do tamanho nosso. A cidade hoje tem, basicamente, 6 consultas por médico por dia somente. Em Brusque, a gente tem que marcar a hora para ficar doente. Essa que é a realidade hoje. Então, o consultório móvel, ele faz parte do sistema todo do atendimento básico, que tem a ver também com a abertura da UPA 24 horas, com o atendimento dos hospitais todos, mas é na linha de fazer com que haja uma descentralização, que não se concentre o atendimento médico somente nas estruturas atuais. Nós precisamos chegar nas pessoas. Estamos numa cidade que nasce muitas pessoas, crianças, obviamente, né? Mas também tem muitas pessoas de idade na cidade, também tem uma atenção para isso. Então, o atendimento móvel, ele também atende o pessoal mais de idade, especialmente, que é fundamental. Vai ser por contratação ou credenciamento? Todo o processo tem que ser feito como licitação ou faça o serviço público. Né? Podemos fazer com ambulância, podemos equipar uma equipe só para isso, ou seja, é um serviço público que tem que estar dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Na educação, o senhor quer zerar a fila de espera para vagas em creche. Como pretende fazer isso? Construindo novos centros de educação infantil ou então alugando vagas na rede privada, candidato? O aluguel da rede privada é uma falácia das pessoas. Não existe na cidade, pelo que consta até agora, possibilidade, até porque tem a rede privada somente no centro para contratar. O município precisa investir nas vagas de creche, inclusive na parceria. No governo Paulo Ex, que eu fiz parte, nós fizemos uma parceria, por exemplo, com as irmãos Fischer e com a FIP. Então a gente pode buscar, na relação público-privado, a abertura de vagas. Mas também é preciso reavaliar se não é necessário, eu acho que alugar, por exemplo, espaços e ter o serviço público. Então, contratar vagas, sinceramente, é demagogia. Nós precisamos fazer com que, de fato, o recurso público, e nesse orçamento de 1 bilhão, que suscitou, Caleb, a previsão é 228 milhões para a saúde. Ou seja, tem que ter recurso para cuidar do que mais importa. E para a educação, obviamente, os 25%. Então, nós precisamos que o município invista naquilo que é fundamental, que é a qualidade de vida das pessoas. Planejamento a longo prazo. Como o senhor pensa Brusque daqui a 10 anos? Brusque, daqui a 10 anos, nessa projeção, vai ter 200 mil pessoas. Nós precisamos que a cidade saia da estagnação. O último 5 governos da direita, a cidade parou. O último planejamento foi feito, de verdade, pelo tempo do Paulo Ex também. A prova é que até hoje se executa a obra de macrodrenagem, por exemplo, conquistada em 2009. Então, nós precisamos planejar a cidade na ocupação toda dela. Mas muito mais que isso, fazendo anel viário, articulando políticas estruturantes para a cidade, como o transporte, por exemplo, com o VLT, que é possível na cidade. Ou seja, precisamos construir políticas públicas que, além de ter planejamento, ouvindo as pessoas, porque o prefeito que ouve, ele erra menos e acerta muito mais. Esse é o nosso compromisso. Então, planejar a cidade junto com a sociedade, com as pessoas, é fundamental para projetar o futuro. E nós temos relação para construir isso junto ao governo federal e também empresas, inclusive estrangeiras. Em relação à segurança, candidato, como que você pretende ampliar a segurança no município de Brusque? Então, fortalecer a Guarda Municipal e cobrar que o governo do Estado, de fato, volte a investir na Polícia Militar. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o IGP de Brusque precisam de um aporte. A gente está reduzindo o efetivo. Então, além de pedir para que o governo do Estado, de fato, volte a investir na segurança da nossa cidade, a gente vai qualificar na Guarda Municipal como na função dela, que é de trânsito e de guarda do patrimônio público.
CD do PT, candidato à prefeitura da cidade de Brusque. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Queria agradecer o espaço mais uma vez, pedir ao povo de Brusque sair e exercer a liberdade do voto. A gente sabe que tem muita pressão, tem muito medo colocado, muitas pessoas inclusive reconhecem que o governo nosso lá atrás do Paulo Êncio foi fundamental, mas dizem, mas o PT não. Pessoal, a gente vai eleger o prefeito de Brusque. Não vamos eleger um partido não, até porque, se for o caso, o governo do Paulo foi fundamental para a cidade. Eu queria pedir, com base na vitorioso governo do Paulo Êncio, o apoio de vocês, a confiança para que a gente possa voltar a ter uma cidade vibrante, que dê conta da política pública, que dê conta de um planejamento efetivo que possa organizar a cidade. O medo não vai levar ninguém à felicidade. Vamos exercer a liberdade, vamos exercer a condição nossa de pensar uma cidade independentemente do que um ou outro pensa, avaliando de fato quem pode dar conta. A minha relação é histórica, vou repetir aqui, no governo Paulo Êncio, que me deu toda uma base, e nós temos uma coisa que é fundamental, que é a relação com o governo federal. O governo federal hoje em dia é fundamental para a cidade. Nós não podemos ter um prefeito pequeno. O governo do estado é Jorginho Melo, o governo federal é o presidente Lula, e assim ele vai governar, como prefeito de Brusque, não como um prefeito de um partido ou de outro. E a gente espera. Então, queria pedir teu apoio, CD 13. Muito obrigado, candidato. A entrevista de amanhã, terça-feira, é com o candidato João Martins, do PSD. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o ndplay.com.br. Gente, no sábado, dia 21, tem debate, viu? Com os candidatos. A Prefeitura de Balneário Camboriú vai ser a partir da 1h30